Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos resolver esta pequena questão de probabilidade, certo? Vamos ver aqui o enunciado. Uma urna contém 20 bolinhas enumeradas, cada uma com um elemento do conjunto 1, 2, 3, reticências, 19, 20. Não há bolinhas com o mesmo número. Ao retirar aleatoriamente uma bola do recipiente, qual será a probabilidade de que? Aí você tem aqui itens A, B, C, D, E, nós vamos resolver cada item desses aqui, tá? Vamos começar aqui pelo item A. Qual a probabilidade de que o número observado seja primo? Então vamos lá. Item A. Então nós precisamos saber qual é o conjunto de casos favoráveis, ou seja, nós precisamos escrever o subconjunto desse conjunto aqui, que só contém números primos, né? Do 1 ao 20. Então o primeiro número primo é o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 8 não é primo, nem o 9, nem o 10, aí vem o 11, o 12 não é primo, aí vem o 13, 14 não é primo, nem 15, nem 16, aí vem o 17, o 18 não é primo, vem o 19. Como nós vamos até o 20, então esse é o último número primo que aparece, tá? Então, para calcular a probabilidade aqui do item A é muito fácil. Você precisa contar o número de elementos aqui do número de casos favoráveis, tá? Então, quantos números primos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a probabilidade do item A, tá? Eu poderia chamar esse conjunto aqui de conjunto A, tá? Vai ser o número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos do espaço amostral, tá? Então, o número de elementos do conjunto A, nós contamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem um 8 sobre o espaço amostral de 1 a 20, né? São todas as 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Nós podemos melhorar esse resultado simplificando aqui essa fração. Então, se eu simplificar aqui por 4, né? Eu vou obter 8 por 4 é 2, 20 por 4 é 5, 2 quintos. Nós podemos ainda transformar esse resultado na forma de porcentagem. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós pegamos o 2 quintos e multiplicamos por 100. Então, aqui a gente vai ter 200 dividido por 5, que é igual a 40, ou seja, 40%. Então, a probabilidade de que eu retire da urna uma bolinha, né, aleatoriamente, nessa bolinha contém um número primo, essa probabilidade é de 40%, tá bom? Então está respondido o item A. No item B, o que ele pergunta? Ele quer saber a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 3. Então nós temos que escrever aqui o conjunto dos múltiplos de 3 situados do 1 ao 20. Então o primeiro é o próprio 3. Para saber quem é o próximo, você soma 3. Então, 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, mais 3 é 15, mais 3 é 18, mais 3 daria 21, né? Só que o conjunto aqui só vai até o 20. Então, no caso aqui, só vai até o 18. Então, esse aqui vai ser o conjunto que eu vou chamar de conjunto B, né? Que é o conjunto que contém os casos favoráveis ao meu evento, né? Os números múltiplos de 3. O espaço amostral continua sendo o mesmo, do 1 ao 20. Então, qual vai ser a probabilidade aqui do item B? Então, a probabilidade aqui no item B vai ser o número de elementos do conjunto B, que é o número de casos favoráveis, sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, aqui você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem 6 casos favoráveis e o espaço amostral, como nós já sabemos, tem 20 elementos, do 1 até o 20. Então, novamente aqui, a gente pode fazer uma simplificação. Nós podemos dividir aqui por 2, em cima e embaixo. E aí nós obtemos a probabilidade igual a 3 sobre 10, tá? 3 décimos é a probabilidade. Ou ainda, nós podemos transformar isso aqui em porcentagem, multiplicando o resultado por 100, né? Então isso dá 300 dividido por 10, tá bom?
300 dividido por 10. Cancelou aqui um zero. 30 por 1 é 30. Símbolo de porcentagem. Então a probabilidade é 3 décimos ou 30%, né? A probabilidade de que o número observado seja um múltiplo de 3. No item C, ele pergunta a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 3 e 4. Então preste atenção, tá? 3 e 4. Vamos escrever aqui o item C. Então, para que ele seja múltiplo de 3 e 4, nós vamos primeiro fazer o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui o MMC entre 3 e 4. 3, 4. Começamos aqui dividindo por 2. Então a gente repete o 3. 4 dividido por 2 é 2. Vamos dividir por 2 de novo. Repete o 3. 2 dividido por 2 é 1. Agora a gente divide por 3. 3 dividido por 3 é 1. E aqui repete 1. Fazemos aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. O que isso significa? Significa que os números serão divisíveis por 3 e 4 ao mesmo tempo se eles forem divisíveis por 12. Então, quando eu faço MMC, fica mais fácil a gente detectar que o conjunto correspondente ao item C vai ser esse aqui, ó. Vai ser simplesmente quem? Quem é o primeiro múltiplo de 12? É o próprio 12. E aí, 12 mais 12, se você somar, vai dar 24. Então, o que acontece? O 24 não está dentro do espaço amostral, porque o espaço amostral, né, gosto de relembrar, é do 1 até o 20, certo? Então, o 24 não vai. Então, o único número, né, do 1 ao 20, que é múltiplo, né, divisível ao mesmo tempo por 3 e 4, vai ser o 12, tá certo? Vai ser o 12. Então, eu só tenho um caso favorável, né? E o meu total de casos é 20, né? No meu espaço amostral. Então, a probabilidade aqui do item C vai ser número de elementos do conjunto C sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, eu vou ter o seguinte. C só tem um elemento, que é o 12. E o espaço amostral possui 20 elementos, né? Do 1 ao 20. Então, a probabilidade é 1/20. Ou ainda, transformando isso aqui em porcentagem, nós pegamos 1 sobre 20 e multiplicamos por 100. Então, isso vai dar 100 dividido por 20. Você pode simplificar cortando aqui o zero, né? Então, isso dá 10 dividido por 2, que é igual a 5%. Certo? 5%. Outra maneira de verificar isso, sem fazer MMC, é a seguinte. É você escrever o conjunto completo dos múltiplos de 3, que nós já fizemos aqui no item B, e escrever o conjunto completo dos múltiplos de 4. Vamos escrever o conjunto dos múltiplos de 4, tá bom? Eu vou chamar o conjunto dos múltiplos de 4 de M4, tá bom? M, um 4 aqui no índice. Então, qual vai ser o conjunto dos múltiplos de 4? O primeiro deles, né, é o 4. Depois, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Né? E aí já chegamos no maior número do espaço amostral. Lembrando que o espaço amostral vai de 1 ao 20. O que acontece? O que eu quero frisar aqui? Eu quero frisar a interseção desse conjunto aqui com o conjunto aqui que foi exibido no item B, que era dos múltiplos de 3. Ó. Qual é a interseção desses dois conjuntos? Você percebe claramente aqui que o único número que pertence a ambos é o 12. Ó. O 12 tanto pertence ao conjunto dos múltiplos de 3, quanto pertence ao conjunto dos múltiplos de 4. E ele é o único elemento que vai estar na interseção. Ou seja, ele é o único número lá no espaço amostral, né, de 1 a 20, que tanto é múltiplo de 3 quanto de 4. Tá bom? Então, o 3 está aqui, mas não está aqui. Ele não é múltiplo de 4. O 6 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 4. O 9 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 4. Então, o 12 é o único que é múltiplo de 3 e de 4 também. Tá? Então, olhando a interseção do conjunto dos múltiplos de 3 com o conjunto dos múltiplos de 4, você acaba concluindo que realmente você só tem um caso favorável quando se trata desse
evento aqui do item C, que é o número observado ser múltiplo de 3 e 4, né, ao mesmo tempo, certo? Então, de novo, você vai ter só um caso favorável de um total de 20 casos, né, que é o total de casos, que é o número de elementos do espaço amostral, ok? Então, você acaba obtendo aqui novamente a resposta como sendo 1 sobre 20 ou 5%. Bom, no item D, ele pede a probabilidade que o número observado seja múltiplo de 3 ou 4, tá? Eu chamo a atenção para esses conectivos aqui, que eles são muito importantes, tá? O I quer dizer ao mesmo tempo, né? 3 e 4. Esse ou aqui não é mutuamente exclusivo. Significa que o número pode ser múltiplo apenas do 3, pode ser múltiplo apenas do 4 ou pode ser múltiplo dos dois, tá? Esse ou não é mutuamente exclusivo. Então, o que você deve fazer aqui no item D, tá? Então, nesse item D, traduzindo o que está sendo pedido aí, na verdade, ele está pedindo o quê? Está pedindo a probabilidade que foi obtida no item B, tá? Que foi o número ser múltiplo de 3, união, né? União, isso é a ideia do ou, né? De conjuntos. Então, união com a probabilidade obtida no item C. Não, na verdade não, né? Não no item C não. Porque no item C ele quer que seja múltiplo de 3 e 4, que é múltiplo de 12. Então, na verdade, a gente tem que criar um novo evento, que é múltiplos de 4, né? Então, eu vou escrever, vou aproveitar essa anotação aqui e vou escrever probabilidade aqui do item B, que é múltiplo de 3, união M4, né? Um número ser múltiplo de 4, tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente sabe que isso aqui se desenvolve da seguinte maneira. Então, a formulazinha para desenvolver isso aqui vai ser a probabilidade do primeiro evento, que é o B, mais a probabilidade do segundo evento, que é o número ser múltiplo de 4, menos a probabilidade da interseção dos dois eventos, que é ser múltiplo de 3 e múltiplo de 4, tá? Então, a gente quer essa probabilidade aqui. Então, vamos lá. A probabilidade do item B, que é ser múltiplo de 3, que a gente já calculou aqui, ó, dá 3 sobre 10, né? Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Nós temos 3 sobre 10, mais a probabilidade de ser múltiplo de 4. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 casos favoráveis e um total de 20 casos, que é o número de elementos do espaço amostral. Menos a probabilidade de que ele seja múltiplo de 3 e 4 já foi calculada aqui no item C, né? Porque ele é múltiplo de 3 e 4 quando? Quando ele é múltiplo de 12. E essa probabilidade deu 1 sobre 20. Então, menos 1 sobre 20. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Para deixar o denominador igual, tudo igual a 20 aqui, eu vou multiplicar essa fração aqui por 2, em cima e embaixo. Então, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 10 é 20, tá? Multipliquei a primeira fração por 2. Mais 5 sobre 20, menos 1 sobre 20. Bom, aqui a gente repete o denominador, que é o 20, e opera em cima, 6 mais 5, menos 1. Então, 6 mais 5, 11, tá? 11 menos 1, 10. 10 sobre 20. Cortando aqui o zero, né? A gente tem 1 meio. Então, a probabilidade de que o número seja múltiplo de 3 ou 4, tá? É 1 meio. Ou ainda, se você multiplica aqui por 100, 100 vezes 1 é 100, dividido por 2 é 50. Então, você pode escrever o resultado na forma de porcentagem como sendo 50%. Para complementar, para a gente utilizar a teoria dos conjuntos de uma forma ainda mais explícita, eu vou fazer aqui os dois diagramas, tá? Então, eu vou representar aqui os diagramas de Venn dessa situação. Então, você tem aqui o conjunto B, né, do evento do item B, que é o conjunto dos múltiplos de 3. E aqui do lado, eu vou representar aqui o conjunto dos múltiplos de 4. Na interseção desses dois conjuntos só tem o 12, né? Só tem o 12. Então, quem são os múltiplos de 3? Vamos recordar aqui, né? No item B. 3, 6, 9, 12, que já está lá, 15, 18. Então, vamos ficar aqui, ó. 3, 6, 9, o 12 já foi colocado, o 15
e o 18. No conjunto M4, eu vou ter aqui os múltiplos de 4, que são 4, 8, o 12, que já está aqui na interseção, o 16 e o 20. Então, eu vou ter o seguinte aqui, 4, 8, o 12, como eu já falei, já está aqui, o 16 e o 20, tá? É claro que você vai ter números aqui fora, né? Você vai representar aqui o retângulozinho. Esse retângulozinho representa o nosso espaço amostral. E vão existir números que não são muitos nem de 3 nem de 4. Por exemplo, vai ter o 1 aqui fora, o 2, o 5, né? Vamos escrever todos então que estão faltando. O 7, o 10, né? Não é múltiplo nem de 3 nem de 4, não é divisível nem por 3 nem por 4. O 11, que é primo. O 13, que também é primo. O 14, né? Não é por 3 nem por 4. O 15 já foi, 16, o 17, que é primo. O 18 está aqui. O 19, que também é primo. E o 20 é múltiplo de 4, né? Tá aqui. Então esse é o nosso espaço amostral completo, tá certo? E aí o que acontece? Quando ele pede a probabilidade de que o número seja múltiplo de 3 ou 4, que é o que ele está perguntando aqui no item D, ele está exatamente contando quem são os casos favoráveis, né? Os casos favoráveis vão estar aqui na união dos dois conjuntos aqui, ó, certo? Que a gente representa riscando aqui os dois conjuntos. Então essa união contém quantos elementos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então veja que aqui no final a quantidade de casos favoráveis a esse evento aqui, que é a união, né? Vai ser 10 sobre, né? A probabilidade então vai ser 10 sobre 20, que é o número de elementos do espaço amostral completo, tá? Então essa é uma forma também de você ver, né? Utilizando conjuntos, uma forma direta, né? Mais direta de calcular a probabilidade sem necessariamente utilizar ali a fórmula, tá bom? Como é que você pode contar isso também, né? De outra forma. Se o espaço amostral contém 20 elementos, quantos tem aqui fora? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tem 20 elementos no total e tem 10 ali fora, então existem 10 dentro da união aqui dos dois conjuntos, tá bom? Então esse aí foi o item D. Para finalizar essa questão, falta a gente fazer aqui o item E. O número observado seja um quadrado perfeito. Então, essa é bem tranquila, tá? Como é que nós podemos responder esse item E? Então, aqui eu vou apresentar o conjunto para aproveitar, né? Pela letra E mesmo. Então, o que são os quadrados perfeitos? 1, por quê? Porque 1 se escreve como sendo 1 ao quadrado, né? Um quadrado perfeito é isso, é um número que se escreve como uma potência de expoente 2, cuja base é um número natural, ou seja, é um número inteiro positivo, tá? Outro quadrado perfeito, o 4. Por que o 4 é um quadrado perfeito? Porque ele pode se escrever como sendo 2 ao quadrado. Outro quadrado perfeito, o 9. Por que o 9 é quadrado perfeito? Porque ele se escreve como sendo 3 ao quadrado. O 3 é natural, inteiro positivo, tá bom? Então, esses números são quadrados perfeitos, tá bom? Então, basta que eu escreva aqui os quadrados perfeitos, que vão formar aqui o meu conjunto de casos favoráveis. Então, 1, que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, então 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Só que o meu espaço amostral só vai até o 20. Então, aqui eu vou parar no 16, certo? Só para fechar essa ideia do quadrado perfeito, o 5 é um quadrado perfeito? Não, o 5 não é quadrado perfeito. Não tem como eu escrever o 5 com uma potência de expoente 2 e essa base aqui ser inteira. Essa base aqui vai ser irracional, né? Essa base aqui seria raiz quadrada de 5. Então ficaria raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 5. Esse número aqui não é natural, ele é irracional, né? Ele não é nem inteiro, certo? Então tá aí os quadrados perfeitos que constam lá na lista do 1 ao 20. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente já contou os casos favoráveis, então basta escrever qual é a probabilidade. Então a probabilidade aqui no item E, do número ser um quadrado perfeito, é o número de elementos do conjunto E dividido pelo número de elementos do espaço amostral.
Então você conta quantos elementos tem aqui. 1, 2, 3, 4. 4 e um total de quantos? 20, né? Aí nós podemos simplificar essa fração aqui por 4. Por 4 nós obtemos 1/5, né? Esse 1/5, transformando em porcentagem, a gente pega 1/5, multiplica por 100, né? Então você tem aqui 100 vezes 1, que é 100, dividido por 5. Isso é igual a 20%. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Uma questão que lida com os conceitos fundamentais de probabilidade, ok? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.